Olá, terceira série. Nessa aula de hoje, nesse vídeo de hoje, eu vou corrigir as matrizes que eu passei para vocês, que são as matrizes 3 e 4, e os exercícios do livro que eu passei também, ok? Pronto. Correção da matriz 3. Desculpa aí. Então, olha só. Vamos lá. Na matriz 3, a primeira questão falava o seguinte: uma esfera metálica tem carga elétrica negativa de valor igual a 3,2 vezes 10 a menos 4 coulomb, sendo a carga do elétron igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 em coulombs. Calcule quantos elétrons há na esfera. Então, olha só. Para a resolução dessa questão, a gente tem o valor da carga da esfera e tem o valor da carga elementar. E aí, para resolver, a gente vai usar aquela formulazinha que a gente viu lá no iniciozinho do ano, que Q, carga elétrica de um corpo, é igual a N, que é o número de elétrons, vezes a carga elementar. Fazendo isso, a gente coloca aqui, ó, o meu N vai ser a carga do corpo dividido pela carga elementar. Substituindo valores, a gente acha que esse corpo vai ter 2 vezes 10 a 15 elétrons a mais do que prótons, ok? Questão 2. 3 esferas idênticas, muito leves, estão penduradas por fios perfeitamente isolantes, em um ambiente seco, conforme mostra a figura. Em determinado instante, a esfera A, que é A de 20 microcoulombs, toca a esfera B, que tem uma carga de menos 2 microcoulombs, e após alguns instantes afasta-se e toca na esfera C, de menos 6 microcoulombs, retornando à posição inicial. Determine a carga que cada esfera terá após os contatos descritos. Então, olha só, eu vou ter QA tocando em QB, ok? Quando eu encosto as duas esferas aqui, a carga elétrica entre elas vai ter uma distribuição, que vai ficar, então, 20 mais menos 2 dividido por 2. Então, após esse contato, cada uma das esferas, as esferas A e a esfera B, vão ficar com 9 microcoulombs de carga, ok? Depois disso, eu afasto a esfera A da esfera B e coloco ela em contato com a esfera C. A esfera A vai ter uma carga de 9 microcoulombs e a esfera B uma carga de menos 6 microcoulombs, que vai dar, então, 3 meios. Após esse contato da esfera A com a esfera C, cada uma dessas esferas vai ter uma carga de 1,5 microcoulombs. Então, no final, eu vou ter o seguinte: a carga de QA é de 1,5 microcoulombs, a carga de QB de 9 microcoulombs e a carga de QC de 1,5 microcoulombs também, ok? Questão 3. Julguem os itens a seguir. Um corpo tem carga positiva, possui mais prótons do que elétrons. Isso é verdade. Para ele ter uma carga positiva, significa que eu retirei elétrons desse corpo, ou seja, ele vai ter mais prótons do que elétrons. Dizemos que um corpo é neutro quando ele possui o mesmo número de prótons e elétrons. Essa é justamente a definição de um corpo neutro, ele ter mesma quantidade de prótons e de elétrons. O núcleo do átomo é formado por elétrons e prótons. Isso daqui está errado. O núcleo de um átomo é formado por prótons e nêutrons. Os elétrons ficam em volta desse núcleo, ok? Então, resposta correta é a letra A. Apenas as alternativas 1 e 2 estão corretas. Questão 4. Aproximando-se uma barra eletrizada de duas esferas condutoras, inicialmente descarregadas e encostadas uma na outra, observa-se a distribuição de cargas esquematizada na figura. Então, olha só, eu tenho aqui duas esferas, ok? Inicialmente descarregadas. Se eu aproximo essa barra aqui das esferas, o que vai acontecer? As duas esferas estão em contato uma com a outra. Então, os elétrons das duas esferas vão se movimentar
para a extremidade de cá da minha esfera. E a esfera de cá vai ficar positiva, já que os elétrons dessa região foram atraídos pela barra. Em seguida, sem retirar do lugar a barra eletrizada, afasta-se um pouco uma esfera da outra. Finalmente, sem mexer mais nas esferas, move-se a barra levando-a para muito longe das esferas. Nessa situação, faça a representação da distribuição de cargas das duas esferas. Então, o que eu vou fazer aqui? Olha só. Eu afasto essas duas esferas um pouco uma da outra e depois disso eu afasto a minha barra. O que vai acontecer, gente? A esfera de cá vai ficar negativa e a esfera de cá vai ficar positiva. Quando eu afasto as duas em uma distância pequena, o que vai acontecer? Eu vou ter uma força de atração, já que os prótons que eu tenho em excesso aqui vão atrair os elétrons que eu tenho em excesso aqui. Então, a gente vai ter essa configuração. Ok? Questão 5. Um vetor campo elétrico num ponto P tem intensidade de 2 vezes 10 a menos 6 newtons por coulomb e direção vertical. Direção vertical e sentido de baixo para cima. Quando uma carga de prova Q igual a menos 1 microcoulombs é colocada nesse ponto, atua sobre ela uma força elétrica. Ele quer saber a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica que atua nessa carga de prova. Então, olha só. Vamos lá. Eu tenho o valor do meu campo elétrico, o valor da carga. Ele me fala o seguinte, que aqui, ó, o campo elétrico, ó, o vetor campo elétrico no ponto P tem intensidade de 2 vezes 10 a menos 6, direção vertical, então, direção vertical e sentido de baixo para cima. Então, nesse sentido aqui, eu tenho aqui o meu campo elétrico. Se eu coloco uma carga de prova Q ali negativa, nesse mesmo ponto P, o que vai acontecer com a força que vai estar atuando nesse vetor? Ele vai ter mesma direção do vetor campo elétrico, mas como a minha carga de prova é negativa, eu vou ter que o sentido dele é o sentido contrário do vetor campo elétrico. Então, olha só, o vetor campo elétrico aqui vai ser vertical, porque ele tem a mesma direção do vetor campo elétrico, mas ele vai ser um vetor que vai ter sentido de cima para baixo, já que o vetor campo elétrico é de baixo para cima, o vetor força elétrica vai ser de cima para baixo, ok? Então, nisso aqui, a gente já elimina duas opções. Agora, a gente vai calcular o módulo do meu campo elétrico, da minha força elétrica. Eu tenho essa relação de que a força elétrica é igual ao campo elétrico vezes a carga. Se meu campo elétrico é de 2 vezes 10 a menos 6 e a minha carga é de 1,6, de 1 vezes 10 a menos 6, fazendo essa multiplicação aqui, esse daqui se anula com esse daqui, eu tenho que a minha força é de 2 newtons. Logo, a resposta correta vai ser a letra B. Ok? Próximo exercício. Essa questão foi a questão mais difícil que tem na matriz. Eu acho, inclusive, que ela é a única questão que é realmente difícil da matriz, porque ela envolve, além de vocês fazerem os cálculos, envolve uma questão de trigonometria ali, de lei dos cossenos, ok? Então, essa realmente é a questão mais difícil dessa matriz. Então, olha só. Eu tenho 3 partículas carregadas eletricamente, são colocadas sobre um triângulo equilátero de lado 40 centímetros, conforme a figura. Calcule o módulo da força que atua e faça um esboço do vetor força elétrica que atua sobre a carga 3. Então, olha só. Nesse caso aqui, o que acontece? Eu quero saber o vetor resultante sobre a carga 3, ok? Eu sei o que, gente? Eu tenho aqui duas cargas. Uma carga Q1 e uma carga Q3. As duas cargas aqui são positivas. Então, a minha força para esse caso aqui vai ser uma força de repulsão. Essa é a força que 1 faz em
3. Já como essa carga Q2 ela é negativa, significa o quê? Que a força elétrica entre essa carga negativa e essa carga positiva aqui vai ser de atração. Ok? E aí, para a gente fazer o vetor resultante nesse caso, a gente vai fazer a regra do paralelogramo aqui. Claro que não está ficando um paralelogramo muito bom, mas dá para vocês entenderem. Na próxima tem um desenho feito bonitinho. Então, olha só, o vetor resultante nesse caso aqui vai ser esse vetor aqui, ok? Então, isso é a segunda parte do exercício, em que ele pede para você fazer um esboço do vetor força elétrica que atua sobre a carga 3. Então, essa primeira parte da resolução do exercício é bem simples. O que é um pouco mais trabalhoso é você calcular esse vetor resultante aqui, ok? Então, vamos ver como é que a gente calcula. Aqui tem um desenho bem melhor, né? Bem mais bem feitinho do que o que eu fiz lá para explicar. Eu tenho aqui a força que 1 faz em 3 e a força que o 2 faz em 3, ok? Para a gente calcular essas forças, a gente vai usar lá nossa formulazinha de lei de Coulomb. K é igual a Q1 vezes Q3 dividido por R ao quadrado. O valor de K é o valor da constante eletrostática, ok? Q1 é o valor da minha carga Q1 aqui e Q3 o valor da minha carga Q3. Fazendo as substituições aqui, resolver. E o meu R é a distância que eu tenho aqui entre minhas duas cargas. Ok? Que vai ser de 0,4. Lembrando que isso precisa estar no sistema internacional. Então, 0,4 metros. E aí, fazendo contas, a gente acha que a força que 1 faz em 3 é de 0,5625. A gente vai usar só até aqui. Podem considerar apenas 0,56. Agora, a gente vai ver a força que o 2 faz em 3. A fórmula é a mesma, a gente só vai mudar o quê? O valor da carga Q2 no lugar da carga Q1. E aí, fazendo substituições e cálculos, a gente acha que a força que o 2 faz em 3 é de 0,9 newtons. Ok? E aí, agora olha só. Agora vem a parte de trigonometria que eu falei com vocês. Olha só, eu tenho esse vetor aqui, certo? Para cá, que ele é uma continuação dessa linha aqui. Esse ângulo interno do meu triângulo, como é um triângulo equilátero, significa que todos os ângulos internos dele aqui valem 60 graus. Então, vamos lá. Se esse daqui vale 60 e tudo isso daqui vale 180, a gente tem que esse ângulo aqui do meu paralelogramo é de 120 graus. E aí, aplicando a lei dos cossenos, com a diferença o quê, gente? A lei dos cossenos, quando a gente tem o triângulo lá, e a gente tem aqui, ó, esse ângulo, certo? E a gente quer calcular isso daqui, na lei dos cossenos, isso daqui é um valor negativo, na lei dos cossenos original. Mas como nesse caso a gente está querendo calcular esse vetor aqui, que é entre esses dois, isso daqui fica positivo por causa disso, ok? Então, olha só. Aplicando a lei dos cossenos, minha força resultante ao quadrado vai ser igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, mais 2 vezes F1 ao quadrado mais F2 vezes o cosseno de θ, que nesse caso é o cosseno de 120. Cosseno de 120 é igual a menos 0,5. Então, realizando essas contas, a gente acha que a força resultante aqui é de 0,787 newtons, ok? Então, aqui tem o passo a passo de todas as multiplicações. Eu fiz bem passo a passo aqui para vocês acompanharem, ok? Mas aqui o importante é você pensar o seguinte. Desenhar primeiro o vetor resultante, calcular as forças e depois usar lei dos cossenos, ok?
Agora a gente vai fazer a correção da matriz 4. A matriz 4, a questão 1 falava o seguinte: um campo elétrico é gerado por uma carga pontiforme positiva. A uma distância de 20 centímetros é posta uma partícula de prova de carga Q igual a menos 1 microcoulomb, sendo atraída pelo campo. Mas uma força externa de 2 newtons faz com que a carga entre em equilíbrio, conforme mostra a figura. Então, olha só, gente. Se a minha carga aqui está em equilíbrio, ok? Significa o quê? Que a força resultante que atua sobre essa carga é nula. Então, se eu tenho para cá uma força de 2 newtons, fazendo com que a minha esfera fique em repouso, fique em equilíbrio, significa que eu vou ter uma força para cá de 2 newtons também, ok? E aí, essa força de 2 newtons para cá é a nossa força elétrica, ok? Isso é uma informação muito importante. E ele quer saber qual deve ser o módulo da carga geradora do campo para que a situação seja possível. Então, olha só. A gente tem o seguinte, a gente tem duas formas de calcular o campo elétrico em um ponto, que é força vezes a carga, dividido pela carga de prova, ou que o campo elétrico é igual a K vezes a carga geradora dividido por R ao quadrado. Para a gente descobrir a carga geradora, a gente precisa usar essa fórmula, mas a gente não tem o valor do campo elétrico. Então, o que a gente faz? A gente iguala as duas cargas. Concordam comigo que o campo elétrico calculado por essa fórmula tem que ser igual ao campo elétrico calculado por essa forma? Então, eu vou fazer o quê? Força elétrica sobre carga de prova tem que ser igual a K vezes a carga geradora dividido por R ao quadrado. Isolei o meu Q aqui, o R ao quadrado está dividindo, eu passei multiplicando, e o K estava multiplicando, eu passei dividindo. E aí, é fazer conta, substituir valores e fazer conta. E aí a gente acha que o valor da carga elétrica geradora, para que aquela situação ali seja verdadeira, é de 8,9 vezes 10 a menos 6 coulombs, ok? Questão 2. Duas cargas elétricas A e B, sendo A de 2 microcoulombs e B de menos 4 microcoulombs, encontra-se em um campo elétrico uniforme. Qual das alternativas representa corretamente as forças exercidas sobre as cargas A e B do campo elétrico? Então, a gente tem aqui. Então, vamos lá. Olha só. Como é que a gente calcula força elétrica? A gente calcula que força elétrica é igual a E vezes o quê? Nesse caso aqui, o campo elétrico é um campo elétrico uniforme, que atua para os dois. Então, ele é constante. Se o campo elétrico é constante, eu tenho o quê? Uma relação direta entre força e carga elétrica. Eu tenho duas cargas elétricas, sendo que A é de 2 microcoulombs e B de menos 4 microcoulombs. Então, primeira coisa que eu sei sobre essas duas cargas aqui, que elas vão ser opostas, elas vão ter mesma direção, mas vão ter sentidos opostos. Então, nisso, a gente já elimina as opções em que a gente tem cargas com mesma direção e mesmo sentido. Então, ou vai ser a letra B ou a letra C. Agora, como é que eu faço para diferenciar? Bom, eu não falei que a força é diretamente proporcional à carga? Significa o quê? Que quem tiver maior carga vai ter maior força. Então, nesse caso, como o campo de B, ele é maior, 2 vezes maior, a carga de B é 2 vezes maior que a carga de A, significa que o vetor B tem que ter o dobro do tamanho do vetor A. Então, a resposta correta aqui vai ser a letra B, ok? Vai ser a letra B. Eles vão ter sentidos opostos e o vetor B vai ser o dobro do vetor A. Questão 3. Um corpúsculo eletrizado com carga elétrica Q, fixo em um ponto do vácuo, cria a 50 centímetros dele um campo elétrico
tal que, quando colocamos uma carga de prova de 2 microcoulombs nesse ponto, ela fica sujeita a uma força elétrica de repulsão de intensidade 576 vezes 10 a menos 3 newtons. Determine o valor de quê? Então, olha só. Esse caso aqui vai ser bem parecido com aquele anterior, ok? Primeiro, eu vou calcular o campo elétrico na região, usando a força e a carga. Ele me deu a força em que a carga fica sujeita e me deu o valor da carga ali, certo? Então, eu acho que o campo elétrico é de 288 vezes 10 a 3 newtons por coulomb. Ok? Esqueçam essa parte aqui. Então, ó, o meu campo elétrico, então, usando a outra fórmula, é K vezes Q dividido por R ao quadrado. Então, vou substituir o valor que eu achei do campo elétrico e o valor da constante eletrostática, a distância e Q. E eu acho, então, que a carga geradora vai ser de 8 microcoulombs. Então, olha só. Eu fiz essa resolução de uma forma diferente da resolução anterior, certo? Então, olha só. Aqui eu fiz separado. Calculei primeiro o campo elétrico. Depois que eu calculei o campo elétrico, eu joguei na outra fórmula aqui para achar o valor da minha carga Q. Na questão anterior, eu igualei essa fórmula com essa daqui. Por que eu fiz de jeito diferente? Porque vocês podem escolher a forma com que vocês querem calcular isso daqui, ok? A resolução é basicamente a mesma, eu só fiz de formas diferentes. Questão 4. A figura mostra as linhas de força do campo eletrostático criado por um sistema de duas cargas pontiformes, Q1 e Q2. Nas proximidades de que carga o campo eletrostático é mais intenso. Por quê? Então, olha só, a carga Q1 tem uma quantidade de linhas de campo saindo dela muito maior do que a quantidade de linhas de campo que entram na carga Q2. Isso significa o quê, gente? Que essa carga aqui tem um módulo maior do que a carga Q2, logo o campo elétrico na região próximo à carga Q1 vai ser maior do que o campo elétrico que a gente tem aqui próximo à região da carga Q2. Ok? E a letra B. Qual é o sinal do produto Q1 vezes Q2? Olha só, eu sei que aqui nesse caso, o meu campo elétrico está saindo dessa carga Q1. Se ele está saindo dessa carga Q1, significa que aqui eu tenho uma carga positiva. E ele está entrando na minha carga Q2. Então, significa que a carga Q2 é uma carga negativa. Se eu fizer o produto Q1 positivo vezes Q2 negativo, isso vai me dar um valor negativo. Ok? E agora os exercícios do livro. Os exercícios do livro são todos teóricos. Ok? Então, eu vou passar o gabarito para vocês desses exercícios. Porque por serem todos exercícios teóricos, eu acredito que sejam mais fáceis de vocês conferirem o gabarito e verem o que vocês erraram, ok? Eu vou fazer isso para a gente não ficar aqui com um vídeo muito longo para vocês assistirem. E aí, qualquer dúvida que vocês ainda tiverem com a resolução, é só vocês me mandarem por e-mail, tá bom? Então, ó, para a questão 1, o gabarito é a letra D. Questão 3, o gabarito é a letra A, ok? Questão 2, letra E. Questão 5, o gabarito é a letra D. E a questão 6, o gabarito é a letra C. E por último, na questão 10, o gabarito é letra A. Então, lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem ainda na resolução desses exercícios, é só vocês me mandarem por e-mail que eu mando uma correção mais detalhada para vocês ou respondo às dúvidas de vocês, ok? Para essa aula também tem um plano de estudos que está junto com a aula do dia 6. Tem exercícios para vocês fazerem, para vocês treinarem mais um pouco e tirarem qualquer dúvida que vocês ainda possam ter
depois dessa resolução, ok?